Fala pessoal, nós estamos aqui então nesse vídeo para te trazer outro entendimento a respeito da nossa jornada de como estudar a Bíblia. E hoje nós vamos falar de um tema que é justamente a questão do plano de leitura. Mas qual é a finalidade desse plano de leitura? O próprio nome já diz, plano. Por quê? A Bíblia vai muito além de uma leitura apenas superficial. A leitura da Bíblia, na verdade, ela vai ter uma compreensão e uma prática de tudo aquilo que está sendo aprendido através da leitura. Porém, quando nós começamos a ler a Bíblia, é muito fácil de se perder. E eu falo isso por experiência própria. Eu comecei a ler um livro, eu não sabia se eu estava no capítulo 13, se eu estava no capítulo 9, porque o 9 me chamou a atenção, mas eu não sabia se era o 11, e eu acabei ficando perdido. Resumindo, eu voltei desde o primeiro capítulo e vim lendo tudo de novo. Aí eu fazia até uma anotação, capítulo 11. Aí eu perdi o papel. Falei, meu Deus. E aí, quando eu fui buscar, a gente acha na internet hoje milhões de planos de leitura. Só que ao longo dessa minha caminhada de estudar a Bíblia, de ensinar a Bíblia, eu me deparei com algo que me chamou a atenção. Eu não preciso de inúmeros planos de leitura. Eu preciso de apenas um, e foi esse um que eu elaborei, coloquei na plataforma da escola. Eu vou deixar também para vocês disponível para poderem adquirir aí já na descrição do vídeo. E eu comecei a fazer a minha leitura e aplicando justamente nesse plano de leitura, porque dessa forma eu não fiquei mais perdido. Então, se alguém me perguntar quais livros você já leu inteiro, eu já li esse, e parei nesse livro, nesse capítulo aqui. Então, isso facilitou demais a minha vida e eu tenho certeza absoluta que também vai facilitar a sua vida. E isso não é propaganda enganosa ou falando só para você adquirir. Não, eu realmente apliquei e alguns dos meus alunos adquiriram esse plano e estão aí continuando, dando continuidade na sua leitura, mas agora sem se perder. E isso aí para mim é de suma importância. Então, dentro desse vídeo, dentro dessa nossa aula, eu quero te passar alguns pontos para que você possa compreender melhor aí a importância de se ler a Bíblia com um plano de leitura. Então, vamos aí para falar sobre o nosso primeiro ponto. Então, o nosso primeiro ponto é selecionar o plano de leitura que vai me ajudar no objetivo que eu tenho. Lembra que eu falei anteriormente que existe inúmeros planos? Plano para ler a Bíblia em 3 meses, para ler a Bíblia em 6 meses, para ler a Bíblia em 9 meses, para ler a Bíblia em 1 ano, para ler a Bíblia de forma cronológica, de forma temática. Então, existe inúmeros. Mas, por exemplo, com esse plano de leitura que eu fiz, para você ter essa marcação e não se perder, você consegue traçar um objetivo para cada um que você queira. Então vamos colocar que você quer começar pelos evangelhos. Não, eu quero aprender sobre os evangelhos. Então lá no plano de leitura, você vai selecionar lá Mateus, Marcos, Lucas e João e vai começar. Coloca a data inicial e vem ticando. Eu li hoje 5 capítulos de Mateus. Risca 5 capítulos de Mateus. E assim sucessivamente até chegar ao último evangelho, que é o evangelho de João. Depois você pode pegar e falar, eu quero saber e fazer a leitura sobre os profetas maiores, profetas menores. Não, eu quero começar pelo Pentateuco. Talvez esse nome Pentateuco você nunca tenha ouvido, mas Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que estão no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros, os livros de Moisés, o qual chama-se também de Torá ou Pentateuco, os 5 primeiros livros
da Bíblia. Ah, eu quero começar então pelo Pentateuco. Então, no seu plano de leitura, você começa justamente por ali. Então, você tem que traçar qual é o seu objetivo. Eu quero ler sobre o Evangelho, eu quero ler sobre o Pentateuco. É você que vai decidir. Então, quando a gente fala de plano de leitura, a primeira coisa que vem na nossa mente, o que as pessoas mais falam é: eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu vou começar em 1º de janeiro e vou terminar ela dia 31 de dezembro. Só que muitas das vezes essas mesmas pessoas ficam frustradas porque não conseguiram ter a disciplina de ler do primeiro dia até o último dia do ano. E não é esse o meu objetivo quando eu fiz esse plano de leitura. Esse plano de leitura você vai justamente ler a Bíblia em um ano, em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Não me interessa o tempo que você vai ler fazer essa leitura, mas o que me interessa é que você aprenda e possa justamente adquirir conhecimento no período em que você estiver lendo. Nosso segundo ponto é: planeje leituras realistas. Não adianta você ter o seu plano de leitura e chegar e falar: hoje eu vou ler 10 capítulos. Aí leu 2, eu vou ler só 2. Você não colocou uma meta de ler 10 capítulos? Então, para você não se frustrar, faça metas realistas. Eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou ler um capítulo. Marco lá, estou lendo um capítulo, li um. Mas eu acho que eu vou ler mais um. Eu acho que eu vou ler mais um. E conforme a sua leitura for fluindo, você vai ticando no seu plano de leitura. Mas nunca fale: eu vou ler 10 capítulos hoje porque fulano falou que leu 10 capítulos. Eu também vou ler. Ele é ele, você é você. Trace entre você e Deus o seu plano realista da leitura da palavra. Então, eu quero ler os evangelhos, então eu vou começar pelo livro de João. Então, eu vou ler João. Hoje eu vou ler o 1º capítulo. Só que o primeiro estava muito interessante. Eu vou ler o 2º. Estava muito interessante. Eu vou ler o 3º. Não, eu vou parar por aqui e amanhã eu continuo. João 1, João 2, João 3. Quando eu chegar amanhã, aonde você parou a sua leitura? Eu parei em João 4, porque os 3 primeiros eu já li. Mas como que você consegue controlar isso? Você anota num caderno? Não. Eu tenho um plano de leitura justamente para me ajudar a não me perder e eu sempre saber aonde é que eu parei a minha leitura. E sabe um dos pontos fortes que eu acho de se ter esse plano de leitura? É que quanto mais você vai lendo e vai riscando, mais você vai se motivando e vai vendo o seu progresso ali, na sua frente. Porque vai chegar uma hora que você vai ler os 21 capítulos de João, por exemplo, e depois você vai iniciar Mateus. Mas quando você olha para o plano, você vai falar: poxa vida, eu já li 21 capítulos de João. Imagina quando você chegar na sua leitura de Salmos, saber que você ticou lá 150 salmos. Nossa, olha só, é você mesmo que vai vendo a sua evolução e o seu progresso no momento da leitura. E quanto mais você vai riscando, mais você vai ficando motivado para ler a Bíblia de capa a capa. Por quê? Quando eu fico preso no tempo, eu preciso ler em 3 meses, eu preciso ler em um ano, eu fico travado. E não é essa a finalidade. A finalidade é que você leia no seu tempo, dentro da sua realidade, e não criando expectativa de eu vou começar dia 1º e terminar dia 31 de janeiro. Então o plano de leitura também tem esse benefício, você acompanhar o seu próprio progresso durante a sua leitura bíblica. Bom, o nosso terceiro ponto é: conforme você for lendo a palavra do Senhor, você vai fazendo anotações e vai destacando tudo aquilo que te chama atenção. Por quê? Como eu disse, a Bíblia ela não é feita assim simplesmente de uma leitura superficial. Então, conforme eu vou lendo, eu tenho um caderno de anotações do lado, eu vou lendo e vou anotando tudo aquilo que me chamou a atenção. Mas eu posso anotar na própria Bíblia?
pode, eu tenho o costume, tá? Particularmente, eu tenho esse costume de anotar tudo na Bíblia. Por quê? Ainda que eu anote no caderno, nem sempre eu estou com esse caderno na igreja ou aonde eu estiver com a minha Bíblia. Agora, a minha Bíblia sempre vai estar comigo. Então, todas as minhas anotações eu coloco na minha Bíblia. E, logicamente, cada um vai anotar conforme aquilo que consegue entender. Quem pegar a minha Bíblia hoje e olhar, vai olhar, mas por que esse versículo? Não vai entender a linha de raciocínio que eu criei. Então, você vai criar a sua linha de raciocínio com as suas marcações. Tipo, mas aí eu preciso escrever num caderno? Por quê? A gente, quando fala, a gente consegue assimilar. Então, primeiro de tudo, eu vou ler, depois eu vou escrever e depois eu vou falar. Quando eu estou lendo, eu já estou assimilando alguma coisa. Só que quando eu leio e escrevo, eu estou assimilando ainda mais. Porém, quando eu leio e escrevo e começo a falar com pessoas, ou até mesmo falando comigo mesmo, eu vou estar justamente fechando um ciclo de aprendizado bem mais eficaz. Então, por exemplo, a pessoa que só lê, ela tem um nível de absorção. Quem lê e escreve é outro nível de absorção. Mas quem lê, escreve e fala tem o nível master de compreensão, porque é dessa forma o texto vai ficar mais vivo e bem mais fluido no momento que eu pensar nele. Então, por exemplo, eu peguei um João 2, que fala sobre a transformação de água em vinho. Então, se eu só ler, eu vou falar, é verdade, Caná da Galileia, acabou o vinho, mas para quem que ele ofereceu mesmo? É um nível de compreensão. Aí o segundo, eu leio e escrevo tudo aquilo que me chamou a atenção. Então, eu sei que foi em Caná da Galileia, eu sei que Maria estava lá, Jesus também estava com seus discípulos. Aí acabou o vinho, ele teve que mostrar depois de transformado, pediu para oferecer para o mestre Sala. Mas depois do mestre Sala, para quem que foi mesmo? Já é outro nível de entendimento. Aí o último, o master. Eu li, escrevi e falei com amigos, com esposa, com marido. Eu falei. Então eu fiz os 3 pontos. É como se fosse um triângulo, tá? Com a sua base e o seu ápice. Então, leitura, a escrita e a fala. Então ele fecha um triângulo. Aí eu vou falar que justamente foi em Caná da Galileia, acabou-se o vinho, Maria chegou até Jesus, Jesus acabou o vinho, ele olhou e falou, mulher, que tem a ver com isso? Não é chegada a minha hora. Aí ela olha para os servos e diz, olha só, faça tudo quanto ele nos mandar. Aí Jesus fala, vai lá, pega 6 talhas, enche de água até a tampa e serve até o mestre Sala. Eles vão lá, faz o que Jesus pediu, leva para o mestre Sala leva para o noivo experimenta, só que o mestre Sala fala para ele assim, nossa, todo mundo escolhe o melhor vinho, tal. E aí você consegue narrar essa história muito mais fácil do que simplesmente ter lido. Então, a partir do momento que eu consigo fazer as anotações e destacar na Bíblia palavras, outra coisa, está lendo o texto e não conseguiu entender aquela palavra, anote aquela palavra e busque no dicionário o significado dela, porque aquele significado, dentro daquele contexto, vai abrir a sua mente para uma melhor compreensão do que o capítulo está dizendo, aí você consegue explicar até melhor para outra pessoa. Então, quando você estiver fazendo a sua leitura, faça suas anotações e também faça os destaques. E o nosso último ponto é aplique todo ensinamento que adquiriu durante a leitura na sua vida diária. Faça perguntas, por exemplo, como é que esse texto se encaixa na minha vida diária? Então, eu estou lendo sobre a cura de um cego. Traz só a cegueira, não apenas a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Quantas pessoas não estão conseguindo enxergar as riquezas que o Evangelho traz e estão perdidas aí mundão afora? Então começa a questionar, não duvidar do texto, mas faça perguntas para o texto. Será que eu estou cego?
Será que as pessoas ao meu redor também estão cegas? Se naquele momento do texto Jesus restaurou a visão física daquele cego, será que a espiritual ele também consegue restaurar? A resposta é claro que sim. Ele pode todas as coisas. Então eu começo a questionar o texto para justamente trazer o aprendizado daquele texto para uma prática na minha vida. Tiago ele diz no seu livro: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, não adianta só eu ler, não adianta só eu ouvir a palavra, eu preciso praticar esta palavra que está sendo ensinada. Então, todos os vídeos que eu estou apresentando no YouTube, no perfil meu do Instagram, é justamente para abençoar a sua vida, mas não para você ser apenas um ouvinte, um telespectador ali, querendo saber qual vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo tema. Não, não. Eu quero que você, dentro da sua simplicidade, aplique na sua vida cotidiana tudo aquilo que está sendo ministrado nesses vídeos, nessa plataforma, dentro da minha escola online. O ensinamento é justamente para que você possa praticar. Porque eu, por exemplo, não posso simplesmente ensinar a cada um de vocês, mas tudo aquilo que eu ministro, eu preciso praticar, eu preciso viver. A gente está cansado de ver pessoas ministrando inúmeras palavras, mas não vivendo as mesmas palavras que estão pregando. Então não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se versículos tão simples como amar o próximo, tá? Eu não consigo cumprir. Então tem pessoas que estão conhecendo a letra, mas a palavra em si, que é viva e eficaz e que me transforma, as pessoas não estão conseguindo ter compreensão. Então, a finalidade hoje desse vídeo é justamente para você ter uma maturidade, conseguir ter disciplina e não se perder mais no momento da sua leitura bíblica. Então, adquira sim esse plano de leitura, porque eu tenho certeza que vai te nortear e vai te motivar a partir do momento que você olhar aquela folha e falar: poxa vida, todos os 4 evangelhos eu já cumpri, eu já li todos eles. Agora eu vou ler Atos dos Apóstolos, eu vou ler o livro de Romanos, o livro de Hebreus. Não, eu quero começar desde o início, eu quero ler o Gênesis inteiro. Ah, eu parei na metade, onde eu parei? Não, eu parei no capítulo 41. Então eu já consigo ter uma exatidão e uma flexibilidade muito maior no momento da leitura. Ah, eu quero ler toda segunda, quarta e sexta, eu vou ler Antigo Testamento. Terça e quinta eu vou ler o Novo Testamento. E aí sábado e domingo eu vou ficar tranquilo. Não se preocupe com o tempo, mas se preocupe em sim se dedicar à leitura da palavra. Porque eu tenho certeza que quando você, dentro desse plano de leitura, preencher o último quadradinho, você vai olhar para trás e dizer: valeu muito a pena eu ter me dedicado cada minuto da minha vida na leitura da palavra. O seu caderninho de anotação vai estar cheio de anotação. A sua Bíblia vai estar toda riscadinha ali. Você vai olhar e falar assim: eu já passei aqui e aqui Deus falou comigo. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, a partir do momento que você lê com o plano de leitura, você nunca mais vai se perder nos seus momentos de devocional, nos seus momentos de estudo e de leitura da palavra. Que Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula, em nome de Jesus.